Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso guia de estudo. Hoje, a gente vai mergulhar direto nas páginas da obra O Consolador, focando nas questões 197 até a 203, trazidas pelo Espírito Emmanuel. Nosso grande objetivo aqui é descomplicar esses conceitos profundos sobre razão, fé, ciência e cultura. A ideia é facilitar a nossa jornada de estudos, transformando tudo isso numa reflexão visual e super clara. Vamos desbravar juntos como o plano espiritual enxerga o acúmulo do conhecimento humano? Bora lá? E para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, a cultura terrestre. 2, os limites do racionalismo humano. 3, a razão sem a fé. E fechando nosso estudo, o 4º ponto, sabedoria, ciência e filosofia. Então, entrando no nosso primeiro tema da vez, a cultura terrestre. Bom, para a gente pegar bem a essência desse ponto, precisamos trocar as nossas lentes. Imaginem observar todo o nosso acúmulo de conhecimento não daqui da matéria, mas lá de cima. A questão 197 lança exatamente essa pergunta. Como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre? A resposta do Emmanuel é fascinante. Ele garante que toda e qualquer expressão da nossa cultura é vista com muito apreço na esfera invisível. Eles enxergam tudo como um grande repositório sagrado, de esforços contínuos e super respeitáveis. Ou seja, nenhum suor intelectual ou cultural sincero passa batido pelo plano maior. Tudo tem o seu valor. Mas, olha só, tem uma diferença gigantesca que a gente precisa notar. Para o plano espiritual, a nossa cultura terrestre é só um processo. Ela é instável, muda de acordo com quem a expõe e se transforma literalmente todos os dias. É a nossa ciência sendo revisada o tempo todo, certo? Por outro lado, a sabedoria do espírito não é o caminho, é o fim. É aquela síntese gloriosa da alma, sabe? Um conhecimento divino, puro, inalienável, que se vai guardando para a eternidade. Basicamente, a cultura terrestre é a nossa ferramenta de trabalho temporária, enquanto a sabedoria espiritual é o verdadeiro tesouro. Seguindo em frente, chegamos à nossa segunda parte, os limites do racionalismo humano. Já que a gente entendeu o que é a cultura, vamos dar uma olhada na nossa principal ferramenta para construí-la, a nossa razão. E aí vem a questão 198. Pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? A resposta aqui funciona como um alerta enorme. Por si só, o racionalismo não dá conta desse recado. A lógica fria e o intelecto puro, quando estão ali isolados do resto, simplesmente não têm força para garantir o verdadeiro progresso moral e espiritual do nosso planeta. E o texto usa uma metáfora absolutamente perfeita para explicar isso. A razão sem o sentimento é fria e implacável como os números. Pensem bem, os números são fantásticos para observar, calcular e catalogar a atividade humana. Mas eles sozinhos nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável com certeza, mas quem bota a mão na massa, quem cria e edifica de verdade, é o sentimento. É como se o intelecto desenhasse a planta da casa, mas fosse o amor que a transformasse de fato num lar. E seguindo o fio dessa meada lógica, a gente cai na questão 202. Há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Ora, se a razão pura é falha e fria, até onde a nossa ciência e os nossos métodos de investigação conseguem ir? Será que tem uma barreira que a ciência material simplesmente não consegue cruzar sozinha? A resposta é um grande sim. Esses limites existem. Mas o mais legal é que eles não são arbitrários. As fronteiras da nossa investigação racional são, na verdade, condicionadas pelas forças espirituais que cuidam da evolução do nosso planeta. E qual é a regra do jogo aqui? É o nosso progresso moral. Isso quer dizer que as descobertas da ciência caminham de mãos dadas com a evolução do espírito. As grandes revelações científicas só são liberadas para a humanidade quando a gente adquire a maturidade moral necessária para lidar com elas de um jeito ético e construtivo. O que nos leva perfeitamente ao nosso terceiro pilar de hoje, a razão sem a fé e suas consequências. A nossa própria história já cansou de mostrar que a humanidade nem sempre teve essa tal maturidade moral, não é mesmo? E é exatamente isso que a questão 199 levanta. Poderá a razão dispensar a fé? A resposta do Emmanuel traz a gente de volta para a nossa realidade. A razão humana, quando tenta caminhar isolada, é descrita como sendo frágil demais para resolver os grandes e sagrados problemas da vida. Sem a luz divina da fé para clarear a estrada, a razão simplesmente acaba se perdendo. E, historicamente, o resultado desse divórcio é bem trágico. O texto original não poupa palavras e descreve como a humanidade tem andado por um desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Porque pensem o seguinte, sem a bússola moral que a fé traz, o ser humano pega todo aquele conhecimento científico gigantesco e mobiliza para quê? Para o morticínio.
A gente prega a paz, mas passa o dia fabricando canhões. A gente tenta resolver problemas sociais construindo mais e mais cadeias e prisões. É um retrato duro de ver, mas é exatamente o que acontece com o progresso da razão sem a fé. Vira uma luta cega e sem fim. Olhando para esse cenário todo embaralhado, a questão 200 vai direto na raiz do problema. Onde localizar a origem dos desvios da razão humana? Afinal de contas, em que momento da história o pensamento humano e a espiritualidade se separaram de um jeito tão prejudicial para todos nós? O texto nos guia por um passo a passo histórico que explica certinho como isso aconteceu. Tudo começou lá atrás com a defecção do sacerdócio nas igrejas primitivas que seguiam o cristianismo. O segundo passo foi quando os interesses econômicos de expositores transviados começaram a falar mais alto. Aí veio a terceira fase, começaram a esconder a verdade e a desvirtuar aquela fé pura e original. E para finalizar o estrago e manter o controle de tudo, essas seitas fixaram suas atividades numa separação absoluta de qualquer colaboração com o raciocínio. E pronto, estava criada a ilusão perigosíssima de que a fé e a razão são inimigas que não se misturam. E assim chegamos ao nosso quarto e último pilar da análise de hoje: sabedoria, ciência e filosofia se integrando. Ainda bem que o conhecimento espiritual traz uma luz incrível na questão 201. Ela pergunta: no quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito? E a resposta aqui quebra completamente aquela ideia de que as áreas do saber estão em competição. Muito pelo contrário, elas são complementares. Emmanuel explica isso com uma imagem maravilhosa. A ciência e a filosofia são como se fossem dois grandes rios. Eles podem até correr por regiões diferentes, alimentando áreas distintas da nossa produção material e intelectual que são super necessárias. Mas adivinhem só? O destino deles é exatamente o mesmo. Em algum ponto da jornada, esses dois rios gigantescos se encontram e desagam juntos num oceano imenso, que é o oceano da sabedoria divina. Não tem conflito nenhum lá na linha de chegada da verdade. Puxando pela memória o que a gente conversou lá no comecinho do estudo, as esferas invisíveis dão um valor tremendo ao nosso suor aqui embaixo. O laboratório do cientista, a mesa do filósofo, tudo isso, quando é feito com sinceridade e pensando no bem coletivo, se transforma numa oficina sagrada de trabalho. São pecinhas valiosas que contribuem para aquele repositório enorme de evolução do nosso planeta. Só que tem um detalhe íntimo que faz toda a diferença, como mostra a questão 203. Existe o perigo constante do chamado egoísmo isolacionista. É aquele racionalista orgulhoso que acha que é o dono da verdade final, que se separa do plano universal e acaba desprezando o esforço dos outros. Do outro lado da balança, o caminho de ouro é o amor à obra universal. Aqueles que amam e respeitam o esforço conjunto têm as suas atitudes santificadas pelas energias do alto. É exatamente aí que a inspiração espiritual consegue entrar e guiar as mentes aos verdadeiros grandes feitos da nossa história. E para amarrar o nosso estudo de hoje, fica aqui uma provocação central para o nosso grupo debater. Como é que a gente pode evitar esse egoísmo isolacionista nas nossas vidas diárias e nos nossos próprios estudos, abrindo espaço para que a inspiração lá de cima conduza a nossa razão em direção aos grandes feitos do bem comum? Fica o convite para a gente unir cada vez mais a mente e o coração, a razão e a fé. Que essas ideias iluminem os próximos passos do nosso aprendizado. Um excelente debate para todos e até o nosso próximo encontro.